a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Senhor Jesus, por tudo que tem concedido neste ministério, pelas vidas, Senhor Jesus, que ainda te adoram neste lugar. Senhor Jesus, abençoa a vida dos líderes deste ministério, cada um em suas congregações, que o Senhor possa visitar cada um nesta noite, que o Senhor trabalhe e opere a tua vontade no meio de nós, que nós venhamos entender, Senhor Jesus, que nós somos pequenos diante da tua presença, e tu és, Senhor Jesus, o Deus que tem operado milagre, tem, Senhor Jesus, providenciado tudo aquilo que os teus servos buscam e precisam. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de ti, Senhor Jesus, para orar nesta noite, clamando a ti, Senhor Jesus, por um milagre, por uma vida, Senhor Jesus, que precisa, Senhor Jesus, de um socorro urgente. Deus, te entregamos todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que estão no leito de hospital nesta noite. Que o Senhor visite estas vidas, Senhor Jesus, que o Senhor opere nos corações entristecidos, Senhor Jesus, daqueles que estão desanimados, daqueles, Senhor Jesus, que não reconhecem a tua grandeza. Vai, Senhor Jesus, operando a tua vontade no meio deste povo. Cuida desta nação, Senhor Jesus, que grande tem sido, Senhor Jesus, a luta deste mundo. Que o Senhor possa trabalhar, Senhor Jesus, e operando em cada canto, Senhor Jesus, que tiver alguém precisando de ti, que o Senhor visite. Deus, Senhor, nesta noite nós só viemos pedir que o Senhor não nos deixe, que o Senhor continue sendo o nosso alicerce, que o Senhor continue sendo aquele, Senhor Jesus, que conduz os nossos passos, que não deixe que o inimigo toque nossas vidas, que não deixe que o teu povo se entristeça. Deus, opera, Senhor Jesus, a tua vontade no meio de nós. Hoje, Senhor Jesus, entregamos esse culto em tuas mãos e cremos, Senhor Jesus, que a mensagem será enviada do céu, que o Senhor falará na tua igreja, trará, Senhor Jesus, um culto, Senhor Jesus, em qual, Senhor Jesus, nós vamos sair daqui cheio da tua presença. Deus, muito obrigado por todos, Senhor Jesus. Abençoa a vida do pastor Viral, Senhor Jesus. Pai, conduz, Senhor Jesus, Pai, esse ministério. Abençoa, Senhor Jesus, a vida do pastor Gênesis e da sua família. Abençoa, Senhor Jesus, a vida de todos os membros desta igreja. Toca, Senhor Jesus, de cada um de uma forma especial. Multiplica os dízimos desta casa, Senhor Jesus, porque o Senhor sabe que nós necessitamos. Trabalha e opera, Senhor Jesus, abre portas de emprego para os teus filhos. Não deixe, Senhor Jesus, que nenhum venha, Senhor Jesus, passar por necessidade. Seja ela, Senhor Jesus,
Louvado seja o irmão. Eu sou da amada Igreja Nação Gloriosa Pai do Senhor Jesus. Amém. Eu costumo dizer que é noite de bênção e noite de vitória. Noite a qual o Senhor preparou para estarmos aqui, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? Eu sei que eu quero que abra suas Bíblias. Foi a palavra que quando ela me falou, o Senhor me deu, está em Mateus 8. Palavra muito conhecida, mas foi essa que o Senhor me deu. Amém? Amém. O que diz assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém. Amém. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. O Senhor me deu essa palavra e todos sabem, né, o motivo daquele leproso. Os leprosos não poderiam estar diante da multidão, diante das suas famílias, porque eles naquele se contaminavam, né? Ele era separado da sociedade. E hoje, louvado seja o nome do Senhor, nós muitas vezes, a lepra que às vezes entra na gente é o eu, a exaltação, a rapina, aquilo que nos separa do Senhor. E isso não pode acontecer. Nas nossas vidas não pode nunca. Nós temos que tirar tudo isso de nós, porque naquela ainda existe lepra. Mas hoje a medicina está tão avançada, né, que às vezes está no meio da gente e a gente não sabe, mas nós nos contamina. Aí, mas o Senhor, Ele é poderoso, né, para curar. E aqui ele precisava, aquele leproso, ele precisava de uma vitória, de uma bênção. Mas o que ele fez? Ele primeiro ele disse assim: e eis que veio o leproso e adorou, dizendo, independente se o Senhor quisesse fazer a cura dele ou não, mas ele adorou. E o mistério, irmão, está na oração, na adoração. Aleluia. Quando eu e você adora o Senhor, pode ter certeza. Eu vou lhe dizer algo, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou percebendo que o Senhor faz na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Porque eu disse: Senhor, eu digo sempre para o Senhor, não deixe que o meu eu venha prevalecer, mas que ele venha cair por terra. Porque como é que Deus vai operar na minha vida se o meu eu estiver prevalecendo? Porque tudo quem faz é Jesus. É Ele só tem a gente como instrumento. Isso tem que haver na nossa vida. Humildade. Aleluia, glória a Deus. Não se sentir melhor de jeito nenhum, sem se sentir igual ao seu irmão, sua irmã, porque para Deus não existe um grande nem um pequeno. Anda lá, santo e calado. E esse leproso, louvado seja Deus, ele precisava entrar na sociedade, no meio da família, porque ele estava excluído. Aleluia, glória a Deus. E ele pediu para o Senhor, né? Primeiro ele fez o quê? Adorou. E depois que ele adorou, foi que ele disse aquilo que ele queria. O que é que você está precisando do Senhor, para que ele possa fazer aquilo que você está pedindo. Adora ele, se humilha diante dele, porque tudo vai na humilhação. Aleluia. O Senhor não gosta de gente soberba, não. Eita, eu estou falando do Espírito Santo de Deus, está falando. Porque quando o Senhor escolhe eu e você, é para fazer a vontade dele, porque ele achou graça, estava determinado. Aleluia, glória a Deus. Determinado por ele, por Deus. Se eu estou aqui, aleluia, glória a Deus, porque ele viu. Aleluia, ele escreveu que esse dia eu estaria aqui. Salmo 139, no versículo, não sei se é o capítulo 15 ou 16, que ele fala que toda a nossa história foi escrita por ele. Louvado seja
Reinaldo, prazer de conhecer esse homem de Deus. Eu estive na casa dele, prazer. Tá? Você tem uma ideia? O pastor ele deixou a chave na minha mão, eu fui lá na casa dele, fiz o trabalho e depois foi embora, né, pastor? Isso é uma, não sei se é liberdade ou uma confiança. Deus abençoe tua vida. Amém? Irmãos, eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor nesta noite. Está no livro de Marcos, capítulo de número 5. Livro de Marcos, capítulo de número 5. Glória a Deus, aleluia. Versículo de número 1. Chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, a qual tinha sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas das vezes presos com agrilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões e em migalhas, e ninguém os podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Pode ele sentar na mão do Senhor. Glória a Deus. Amém. Esse texto nos fala sobre o ser humano, uma pessoa que era possesso de demônios. Amém? Os irmãos conhecem muito bem esse texto. E fala de um homem que ele não tinha paz. Ele era escravizado por Satanás. E diz o texto, quando aquele homem, quando ele se depara com Jesus, ele se prostra e o adora. Mas a adoração daquele homem não era uma adoração de arrependimento. A adoração desse moço aqui, sabe o que era? Eram os demônios que estavam naquela Bíblia. E quando eles viram Jesus, demônio, quando viu Jesus, ele falou assim: o que é? Você vai me atormentar aqui? Eu estou aqui tomando conta desse corpo, minhas palavras mais ou menos, né? Eu estou empossado nesta vida aqui, você vem me atormentar. É a diferença de se prostrar para adorar a Deus, e aqui está o demônio que adora a Deus, no versículo de número, aleluia. Eu digo aqui no versículo de número, e quando viu Jesus de longe, correu e o adorou. Mas aqui não estava possesso de demônios, né? E aí no versículo de número 7, ele clamando com um grande voz, disse: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro que Deus que não me atormente, sabe por quê? Porque Jesus estava clamando por aquela vida. Jesus estava expulsando aquela legião de demônio que estava naquele ser humano, naquela vida. Jesus, o Jesus que nós servimos, meu irmão, aleluia, ele nunca perde a batalha, por ser só um ser humano, por ser só uma vida, aleluia. Jesus vai de encontro àquela vida. Jesus queria dar a libertação daquela pessoa, Jesus queria fazer um milagre sobre aquela pessoa, porque ela estava possessa de demônio. E ali Jesus, quando ele expulsa aquela legião de demônios, diz que ela vai e se possa em 200.000 povos. Grande Deus. 200 ou 2.000? Você não tomou de memória? 6.000 demônios. Mas ali, quando aquele demônio sai, se possa naqueles animais. E aí os animais, eles não podendo suportar aquilo, eles se lançam ao precipício e morrem. Amém? O que eu quero dizer aqui? Após a libertação desse moço, amém?
ele começa a fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém é liberto por si próprio. Ninguém é liberto por si próprio. A libertação vem de Cristo Jesus. E Jesus manifestou o milagre dele sobre aquele moço. E aquele moço quis seguir a Jesus. Ele falou assim: Jesus, agora estou liberto. Porque agora ele tomava banho, agora era um homem decente, ele vivia longe da família. E agora ele falou assim: Jesus, agora eu vou te seguir. Jesus falou assim: opa, era lá. Não. Vai e anuncia aos teus familiares o milagre que eu fiz sobre a tua vida. No versículo de número 19, Jesus, porém, não permitiu, mas disse que vai para a tua casa, para os teus, e anuncia com grande coisa: o Senhor te fez como teve misericórdia de ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi liberto, queria seguir Jesus. Jesus falou assim: não, agora você vai anunciar a minha palavra, você vai fazer a minha obra pelos teus, para a tua familiar. E ali aquele homem, no versículo de número 20, fechando aqui, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis: com grande coisa Jesus lhe fizera, e todos se Amém. maravilharam. Aleluia. Olha para você e veja o que Deus fez na tua vida. Então é o nosso motivo de você estar anunciando, falando desse Jesus para teus familiares, para o teu vizinho, um colega de trabalho. Anuncie. Aquele moço que queria seguir Jesus falou: não, vai lá, pega para os teus familiares e anuncie. Viu o que Deus teve misericórdia de ti? Foi assim Deus com a nossa vida. Ele olhou para nós e teve misericórdia de nós. Nós não estamos aqui porque somos melhores. Não. Foi a misericórdia de Deus, aleluia, que fez milagres sobre a Glória a nossa vida. E nós estamos aqui hoje, prostrado e o adorando. Deus abençoe. Devolva a palavra para a Tia Sônia, que vai dar continuidade ao trabalho nesta noite. Amém? Eu vou dar uma oportunidade para a missionária Simone vir trazer uma palavra. E após, o pastor Reginaldo vai dar uma Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja capaz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria poder estar aqui nessa noite. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Já quero agradecer primeiramente a Deus por nos trazer em paz, neste lugar. Confesso que eu estava com saudade. Eu falo que esse lugar é a minha casa. Daí eu falo assim pro meu esposo, eu falo assim: um dia ainda eu vou morar lá em São Paulo. Ele fala: você tem certeza disso? Eu falei: tenho. Eu quero morar lá no Parque Paulistano. É lá que eu quero morar. Eita glória! E eu estou aguardando o tempo do Senhor. Se for a vontade do Senhor, eu vou vir. Se não for, Ele vai consolar meu coração. Glória a Deus, Louvado seja o nome do Senhor pela missionária Sônia, o pastor Naldo, o pastor Gênesis está aqui. Foi neste lugar que eu vim e foi feito o meu casamento. Eu lembro tudo que vocês fizeram por mim, me ajudaram. Irmão, é muito bom a gente ser grato a Deus pela vida das pessoas, pelo que elas fazem por nós. As orações também por esse tempo, quem orou por mim, pela tribulação, as aflições que eu passei, porque o servo de Deus, ele está sujeito a passar por lutas e aflições. Mas Jesus disse assim: tente bom ânimo,
violentamente. Quando eu estava vindo, o Senhor falou comigo através dessa palavra, que Ele levantou Débora, uma juíza, profetisa, mãe dos filhos de Deus, e Deus levantou essa mulher em favor para lutar pelo povo de Deus, porque o povo de Deus já estava sendo 20 anos oprimido pelo rei Jabim, e ali também havia o capitão dele chamado Cícera, que esse homem oprimia, e ali aquele exército era muito grande, tinha 900 carros de guerra, e ali por 20 anos o povo de Deus estava sendo oprimido. Mas por que o povo de Deus estava sendo oprimido? Por causa que eles desobedeceram ao Senhor, e por isso Deus permitiu. Mas chegou um momento que o povo de Deus se arrependeu e começaram a clamar ao Senhor, e Deus levantou Débora para lutar a favor daquele povo. Débora e Baraque. Eu não sei qual é a tua causa, o que você tem passado, mas eu só sei dizer uma coisa: que o nosso Deus, Ele entra com providência quando nós dobramos nosso joelho, quando nós oramos, quando nós clamamos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Há momento de aflições. A igreja de Deus vive está passando por uma luta espiritual, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades das trevas. É o momento de nós orar, jejuar, clamar, buscar o Senhor. É o momento de nós se lançar e clamar ao Senhor. Durante esses dias de 2 semanas atrás, eu tive uma experiência muito grande com o Senhor. Eu não sei há quanto tempo você não tem aquela intimidade com o Senhor Jesus, mas nós precisamos, igreja, ter intimidade. De repente você era aquela mulher, aquele homem que constantemente você estava na oração, no jejum, na busca do Senhor, mas as aflições foram vindo que você foi desanimando, você foi parando no meio da caminhada. E eu falei assim para o Senhor: Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero buscar o Senhor. E aí as minhas orações, ela estava como é feito um miojo. Como que é feito um miojo? O miojo demora aí aproximadamente 2 minutinhos para cozinhar. Aquela oração que a gente prostra, daqui a pouco a gente já estamos em pé, porque nós não temos palavra para falar com o Senhor, porque falta intimidade com o Todo-Poderoso. E aí eu comecei a clamar ao Senhor: Senhor, eu quero mais. Eu quero buscar mais do Senhor. Eu quero me renunciar mais da parte do Senhor. Irmãos, e quando você começa a se lançar, você começa a ver a mão do Senhor movendo. Deus está movendo na minha casa. Como os irmãos já sabem aqui, minha mãe se batizou, minha irmã se batizou, meu cunhado se batizou. Estamos firmes na Assembleia de Deus, adorando Deus vivo. E até hoje já vai para 2 anos que eles estão firmes lá. O meu filho que está lá atrás daquelas grades. O meu filho, quando ele teve a última saidinha dele agora, eu vi ele se prostrando, entregando a vida dele para Jesus Cristo. Isso aí tudo é a busca. É a busca buscando. Porque nós precisamos continuar buscando, igreja. A igreja não pode parar. Não pode parar de interceder e orar. E aqui, Débora e Baraque se levantou para lutar, para clamar. Deus deu a ordem. E Deus que entrou com providência. Não foi a força de Débora. Não foi a força de Baraque. Não foi. Mas Deus agiu. E aquele povo foi destruído através do Deus vivo. Deus permitiu que gotejasse, que águas caíram do céu. E aqueles carros foram destruídos. Porque quem faz é o Senhor. É o Senhor que faz. Então continua confiando no Deus vivo. Qual é a tua causa nesta noite? A tua luta, o exército que se levantou contra a sua vida está sendo uma enfermidade?
noite. Amém? Glória a Deus. Oh, grandioso Deus, glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos do Pai Civil, amém? Amém. O salmista, no Salmo 122, ele disse: Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. As maravilhas de Jesus nesta noite têm sido grandes para nós, né? Há momentos que nós estamos muito abatidos, mas o Senhor, Ele é a nossa força. Quando aquele homem leproso, ele olhou para o Senhor e disse: se tu quiseres, podes me limpar. Maravilha. E o Senhor, com sua íntima compaixão, disse: quero ser limpo, né? Que alegria! Você já imaginou se não fosse Ele para nos limpar de todos os pecados que nós cometemos no nosso dia a dia? O que seria de nós nessa noite, irmãos? E nós sabemos que Ele disse mesmo lá em João 8,36: se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. E esse é o motivo que nós estamos aqui nesta noite, para adorar esse Deus, ouvir a sua palavra, para que juntos possamos continuar aperfeiçoando a nossa caminhada na face da terra. Enquanto nós estivermos aqui, irmãos, vamos ter dificuldades, mas uma coisa é certa, né? Somos mais do que vencedores. Por aquele que nos ajudou nesse caminho. E eu tenho certeza que esse Deus, essa noite, está aqui. Aleluia. Quando a serva do Senhor estava pregando, ela estava dizendo, através do Espírito Santo, mesmo assim, qual é o teu problema nesta noite? Poderia dizer, como Jesus disse para aquele cego: o que queres que eu te faça? É verdade. Aleluia. Esta noite nós possamos sair deste lugar, aleluia, agradecido a Deus, porque nada pode parar a sua vontade. E Joel disse em 42:2: bem sei eu que tu podes, e que nenhum dos teus pensamentos ou propósitos pode ser impedido. Aquilo que Deus tem para nós, ninguém pode tirar. Aleluia. Quero adorar a Deus. Eu vou bem conhecido aqui. Vamos lá dar um ré maior, pastor. Vamos profetizar nessa noite? É noite de milagre, né? Só nos falou de milagre. Se a gente colocar a nossa variação e confiar
diaconisa Mônica está entregando os recados da semana. Logo após o resto, o pastor Gênesis está orando pelo leitor da noite. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Lembrando que amanhã é sábado, nós temos o compromisso ali no Jardim Miriam, que é o culto dos varões, a partir das 18 horas. Domingo nós temos nosso culto de Santa Ceia, a partir das 9 horas da manhã. E lembrando que após a Santa Ceia, é o nosso café da manhã. Amém? E já para melhor programação, na segunda-feira eu tenho ensaio, reunião feminina, a partir das 19h30. Amém? Amém. E terça-feira, irmãos, o pastor fez a visita da nossa irmã Joani ali, então o Senhor colocou, né, no coração do pastor para estar fazendo uma campanha de 7 terça-feira. Os irmãos que quiserem estar participando ali, tá bom? Então, a partir de terça-feira agora já começa, tá bom? A segunda terça-feira da campanha, na casa da nossa irmã Joaninha. Amém? Amém. Pai do Senhor Jesus. Amém. Vamos de pé. Quero agradecer as orações dos irmãos. Tivemos aí uma pequena experiência, um pouco dolorosa, mas aqui estou porque não dá para ficar em casa, assistindo tudo só à distância, né? Mas tem alguém que precisa, né? E nós temos um bom grupo à distância. Vamos cumprimentá-los? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? O cidadão que chegou ali. Cristiano. Cristiano, seja bem-vindo, Cristiano. Deus abençoe. Vamos orar pelo nosso orador, amado. Pai Celeste, Amém. aqui está o teu servo, Senhor, que agora está com a responsabilidade de ser o porta-voz do Senhor nesta noite. E não obstante, já temos ouvido Deus falando na palavra, no louvor, porque o Senhor está aqui para receber a nossa adoração. Como é bom estar neste lugar, Pai, porque este lugar é a casa de Deus e a porta do céu. Pai, agora o teu servo está nas tuas mãos, usa ele, Pai, porque como instrumento será o porta-voz de Deus. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Salve os amados irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Quero ser muito sucinto, muito leal a Deus, primeiramente. Agradecer a oração do pastor Gênesis, pastor Rinaldo, que teve apresentando as nossas vidas. Isso é muito bom quando a gente agregamos em uma igreja e nós recebemos a cobertura espiritual. Você que não tem uma congregação, uma igreja, hoje é a tua oportunidade de levantar as suas mãos para cima e aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Para quando você ir para lá, alguém está orando por você aqui. Para quando você ir para o outro lado, alguém está orando por você aqui. É muito bom ter uma cobertura espiritual. Se eu estou de pé, bendito o nome de Jesus de Nazaré, por usar os homens de Deus e mulheres de Deus para estar orando. Abre as vossas Bíblias, em nome do Senhor Jesus Cristo, livro de 2 Samuel, capítulo 9, somente o versículo 3. Deus colocou, infiltrou essa palavra ao meu coração. 2 Samuel, capítulo 9, versículo de número 3, diz a palavra do Senhor. E disse o rei: não há ainda
algum da casa de Saul para que use com ele de benevolência ou de misericórdia de Deus? Uma pergunta. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Quero frisar e salientar esse versículo novamente, os irmãos poderem assentar em nome de Jesus. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Queridos, esta mensagem aqui, ela vai tematizar em uma palavra que já fala de salto e de muita ênfase de potencialidade, transformação com mudança. Transformação com mudança. Esta palavra aqui vai afirmar que Davi, filho de Jessé, o belemita, ele vai ser ungido a rei de Israel. Só que Davi, antes de ser ungido a rei de Israel, ele apacentava ovelhas. Isso com 17 anos de idade, ele já apacentava as ovelhas de seu pai Jessé. E todos nós sabemos e conhecemos e entendemos esta mensagem, porque ela é muito conhecida, que antes de Davi ser ungido a rei, ele era ponto positivo, obediente ao seu pai Jessé. Tudo que o seu pai Jessé pedia para Davi fazer, ele fazia. E apacentando as ovelhas de seu pai, ou do rebanho, a história narra e a história afirma que ao apacentar as ovelhas, vai se levantar um urso, e Davi buscando a existência daquele que vive, e Davi buscando a existência daquele que reina, ele vai afirmar com palavras: em todas as guerras que estiver, eu irei, porém, se o Senhor for comigo. Isto é muito magnificante, isto é muito bom, quando a gente colocamos a existência de Deus em nossas vidas. Por quê? Porque quando nós buscamos Deus, se o Senhor for comigo, eu tenho certeza que eu vou vencer. Se o Senhor for comigo, eu sei que pode vir luta, pode vir batalha, pode até ser travada, mas se o Senhor está comigo, a vitória é certa. E Davi luta com o urso e derruba o urso. E Deus vê a ousadia de Davi, e não vai parar por aí. Davi vai estar apacentando as ovelhas, cuidando dos seus irmãos, porque foi isso que ele fez diante de toda a sua vida, cuidando da sua família. Por quê? Porque família é projeto de Deus, e quando a gente cuida da nossa família, Deus ele se coloca de pé para abençoar e dar livramento. Isso também é muito bom quando a
se levanta o leão. Davi apacentando as ovelhas. Davi pega na barba do leão, joga para um lado, joga para o outro, e o leão cai por terra. Não vai parar por aí. A luta do crente, ela é constante. Por isso o crente nunca pode desistir da chamada. Por isso o crente nunca pode desistir da promessa. Porque quem tem promessa de Deus, com a obediência, ele ou ela não morre. Você entendeu que é só com a obediência? Só com obediência. Porque se desobedecer, o rei dos reis, desobedecer é pecado. E quem peca diante de Deus, sem arrependimento, Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e vida eterna. Efésios 2:8, a Bíblia também afirma que pela graça sois salvos. Isso não vem por meio de vós, é dom de Deus, para que nenhuma carne empine o narizão e se vanglorie. Não, eu não posso me vangloriar porque eu ando com a Bíblia. Eu não posso me vangloriar porque eu uso terno, mas eu me glorio no Senhor, Deus Todo-Poderoso, que enviou Jesus de Nazaré para morrer da morte de cruz, para nos dar a liberdade de falar que Jesus é bom, o diabo não presta, Jesus é bom e Ele está aqui no meio da igreja. E a batalha não para, continua. Havia uma guerra entre o povo israelita e entre o povo da linhagem, se não me falha a memória aqui, que minha cabeça não é computador, da cidade dos Amalequitas. Fugiu aqui da memória. Uma batalha do povo de Israel com o povo do gigante Golias. Filisteu, isso. Cidade dos filisteus. O gigante Golias chegou para enfrentar o povo de Israel. Porque viu que Deus, Ele reinava sobre Israel. Deus ama Israel. Deus tem um amor, um apego com o povo de Israel. No entanto, que em Salmo 122 diz: orai pela paz de Jerusalém, para que haja paz na minha casa. Orai pela paz de Jerusalém, para que haja paz sobre os meus muros. Orai pela paz de Jerusalém, e eu prosperarei aqueles a quem eu amo. Orar é a chave da vitória. Orar é a chave da conquista. Quer ser vitorioso? Ore. Quer conquistar bênçãos de Deus? Ore. Porque na batalha da oração a gente consegue ficar de pé. E ainda a gente tem o privilégio de levantar a bandeira e tomar posse da vitória. Chama Abinadab. Não. Isso aí. Então chama Eliabe. Também não. Então chama Samar. Tem alguém para lutar comigo? Também não. Tem alguém de Israel que possa me enfrentar? Difícil. Mas de repente um pequenininho, sem aparência, sem beleza, sem formosura à vista dos olhos do gigante. Porque o gigante pensava que ele ia pegar um grandão que nem ele. Só que mal imaginava ele que o grandão dos grandão estava com Davi. Davi olhou para o
quem é incircunciso para enfrentar o exército do Deus vivo. Você quer o meu capacete? Não dá. Você quer a minha couraça? Também não dá. Quer a minha bota? Também não dá. Quer a minha espada? Também não dá. Por quê? Porque eu sou apacentador de ovelhas. Eu não luto com a força do meu braço. Eu não luto com a força do meu conhecimento, do meu intelecto. Mas eu luto no nome do Deus vivo. Eu luto no nome do Deus de Israel. Davi tinha uma funda para atacar os animais que percorria para colocar medo e matar as ovelhas. Só que Davi, com 5 pedras e uma funda, ele pegou uma pedra só, não precisou da segunda, da terceira, da quarta, da quinta. Ele só pegou uma e disse: em nome do Deus vivo, em nome do Deus Todo-Poderoso, em nome do dono da igreja, em nome do povo de Israel, do dono do povo de Israel. Pá! Acertou o gigante. E o gigante caiu por terra. Quem quer ver o gigante cair por terra? Porque o gigante da fofoca na minha vida caiu por terra. O gigante da inveja na minha vida caiu por terra. O gigante da malícia da minha vida caiu por terra. E quem se apresentou? O Deus grandão, o Deus que mandou, o grandão da Galileia, Jesus de Nazaré, para dar vitória à sua igreja. Aí Davi derrubou o gigante, pegou a espada, cortou a cabeça e disse: povo de Jerusalém, povo de Israel, não tenha mais medo do gigante, porque a cabeça dele está aqui e Deus Todo-Poderoso entregou na nossa mão. Só que não para por aí, não para. Chega a notícia sobre o pai de Mefibosete. Chega a notícia da morte do vô do Mefibosete. Quem era? Jonatas e Saul. Chegou os soldados lá. Jonatas e Saul morreu. Davi disse: dupla notícia tu me deste. Por quê? Por mais que Saul me perseguia, eu o amava. É difícil você falar abertamente. Era meu inimigo, me perseguia, mas eu amava. Davi vai afirmar em voz alta: tem alguém da linhagem de Saul que eu posso usar de benevolência, com amor, com dignidade. Tem alguém? Chega assim. Tem nome? Mefibosete. Só que não falei. É aleijado de ambos os. Eu não perguntei se ele é aleijado. Eu não perguntei se a terra lá é caótica, se tem destruição lá. Eu estou perguntando como é o nome do moço e de que a linhagem ele é. Porque eu tenho a responsabilidade. Eu prometi honrar. E quando o rei abre a boca para honrar, não tem para capeta. Não tem para demônio. Não tem para invejoso. Porque o camarada da notícia é aleijado de ambos os pés, não consegue nem andar. Tipo, será que o rei vai querer?
apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável, que é o vosso culto racional. Segundo Coríntios, na atualidade, vamos atualizar aqui, que fugiu da minha memória, me lembrei. 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e a habitação do Espírito Santo que sois? Vós. É aleijado de ambos os pés, mas não deixa de ser templo. É aleijado de ambos os pés, mas não deixa de ser honrado pelo rei. É aleijado de ambos os pés, mas ainda vai se assentar na minha mesa continuamente e vai comer comigo na mesa todos os dias. Eu quero louvar o nome para afirmar para você que não importa o seu problema, o grau da sua dificuldade, isso já foi falado aqui, só que eu quero trazer a lembrança à memória deste louvor. Um homem, um tanque, uma cama. Esta era a cena que acontecia todo dia em a cena, pois o personagem Nazareno apareceu e ele está aqui agora. Era um homem, um tanque, uma cama e um filho de Deus que te perguntaste, quer explicação? Então o homem falou: meu problema é o tanque. A minha vez passou. Era um homem numa cama ocupando o tanque. Mas assim disse o Senhor: o paralítico, levanta-te, esquece o tanque, nunca mais você volta pra cá. Mas a cama não terás que carregar. Quero não esquecer do teu passado, nem também quem te curou. Há momentos que Jesus nos faz levar a cama, que é pra não esquecer do nosso passado e nem de onde Ele nos tirou. O homem estava em Jerusalém, já não dependia de ninguém, mas a ordem foi levar a cama, então ele levou. Ouça a voz de Deus que hoje te diz: jamais esqueça a tua raiz, pois através dela será glorificado o nome do Senhor. Aleluia. E se acontecer de Deus te usar para ganhar vidas onde você passar,
chegar no ouvido dele e vai dizer: será que você vai conseguir viver com tanto luxo? Volta para a terra de Lodebar. Lá você era mais feliz. Lá ninguém falava mal de você. Sabe o que Mefibosete olhou e disse? Eu imagino ele com a voz de Deus dizendo: Lodebar nunca mais. Foi aqui que eu fui honrado. Foi aqui que eu fui levantado. Foi aqui que eu fui meu rolo. Foi aqui que o rei estendeu a mão para mim. E nunca mais eu vou voltar para a terra de Jerusalém, que foi aqui que eu nasci. Quero lembrar aqui só os irmãos, só mais 2 minutos. Aqui no fundo havia uma tenda de lona, pequenininho, cabelo parecia um leão. Quando tinha festa, o Pentecoste descia. Quando tinha vigília, a glória descia. E o pastor José Francisco dizia: Deus vai te honrar na terra. Deus vai te dar vitória neste lugar. Está vendo, Jesus, que é testemunha. Pequenininho eu, meu irmão Alex, meu irmão Michele, minha irmã Deise, os 4 filhos do meu pai, congregando aqui nessa igreja desde pequenininho. E hoje eu estou aqui casado, abençoado, para dizer para vocês, meu querido, nunca é tarde para o rei honrar, viu? Você está firme, meu querido? Sim, com certeza. Na rocha, na oração, na palavra, todo dia orando a Deus, fazendo a vontade daquele que te criou. Você está firme e forte na rocha, meu irmão. E você, meu querido? Firme e forte na rocha. Amém. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, eu tenho essa responsabilidade de perguntar, porque se não tiver, tem Bíblia para trazer para vocês. Amém? Só que Deus abençoe. Mesmo assim, eu vou estar orando por vocês dois. Deus te abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A ministração, nosso irmão Adriano, é um pequeno exemplo da vida dele. Né? Este moço aqui, a mãe, quando ela teve, ela depositou ele numa lata de lixo. E hoje nós estamos vendo o que Deus fez na vida dele. Nosso Deus, Ele nos tira lá do mundo, nos coloca de pé na presença dEle. Eu louvo a vida pelo Adriano, a Simone, bem, esse casal abençoado, que eu lembro muito bem do dia quando eu estava mexendo nessa elétrica da igreja. Eu estava em cima de uma escada aqui, próximo. Aí chega o Adriano junto com a Simone. O Adriano falou: pastor, essa aqui é a minha regra. Buscar de longe, né? E eu fiquei sem entender. Eu falei: mas Adriano, o que é? Não, essa aqui é a minha regra. Essa aqui é a minha noiva. Foi naquele dia, eu falei: poxa vida. Aí ele foi todo tremo, com a mãozinha tremendo dele, sacou do bolso assim um par de aliança. E aqui, nesse quadro aqui, eu orei por eles, né? O noivado, né? Isso. Noivado. Oremos aqui junto. E eu falei: que seja feita a vontade do Senhor, né? E aí, deu logo por pouco tempo, foi marcado o seu casamento. O pastor Gênesis que celebrou o casamento dele aqui no salão aqui próximo. E estão aí caminhando, né? Hoje mora em tudo, mas sempre quando tem a saudade aqui do Parque Paulistano, eles vêm adorar a Deus também. Sou grato pela vida de vocês também. O casal, tem mais irmãos, amém? Então eu sou muito grato pela vida de vocês. E é isso, né? É um exemplo de que Deus faz e transforma. Aquele homem que vivia no sepulcro,
Deus libertou, e aquele homem hoje vivia pregando a palavra do Senhor. E olhava assim, mas será que é aquele mesmo que vivia na Não. Glória a Deus. Bem, eu convido o nosso pastor presidente, pastor James, por certo vai estar orando e interpretando a bênção apostólica. Amém. Tudo demais irmãos, eu sou a vida de cada um que está aqui. Dizer para vocês que no segundo domingo nós vamos ter aqui o culto de missões. Pastor Zé vai estar ministrando a palavra. Pastor Zé vai trazer uma levita aqui também para estar adorando o Senhor. Irmãos, eu quero ver essa igreja aqui cheia, em nome de Jesus Cristo. Amém. E domingo, na parte da manhã, vai estar aqui o pastor Daniel, que vai estar junto conosco na Santa Ceia, e ele vai estar ministrando sobre 3 partes da ceia aqui conosco. Ele vai estar trabalhando no 9 da manhã. Amém? Convide o não cristão, o não evangélico, para estar conosco aqui em nome do Senhor Jesus. Pastor Gênesis, Amém, irmãos, vamos agradecer. Amém. Por tudo que Ele fez por nós. Que bom estar na presença de Deus. Então, nós aqui estamos. Eu quero agradecer você que nos acompanhou. Tudo está lá, minha sobrinha Helene Cristina, Kika com a família. Um abraço, querido. Dia 15 eu estou aí com você, 16. Né? Vamos estar viajando para a Assembleia Geral e vou estar com ela. E todos que estão assistindo. Deus abençoe grandemente. Agora nós vamos encerrar. Quem ainda precisa de uma oração, dê um sinal para mim. Pai Celeste, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estar na tua casa. Que bom estar nesse lugar, ó Senhor, recebendo a tua palavra, compartilhando de boas experiências e ouvindo Deus falar através dos seus instrumentos. Agora, Pai, as mãos erguidas, tenho pedido, seja aqui no salão de cultos, seja nos lares. Visita, ó Senhor, a Nilza também, que a notícia que eu tenho, mãe da Helene e Cristina, ainda estava em tratamento, abençoa ela, abençoe todos nós, alguns que vêm de algumas enfermidades, mas é o Senhor quem tem cuidado de nós. Louvamos o teu nome, Pai, porque o Senhor ouve a nossa oração e atende o nosso clamor. Assim oro por todos agradecidos. Pai, agora despede-nos da tua paz. Leva cada um para o seu lar, debaixo da tua proteção bendita, e prepara-nos para todas as festas, como amanhã, ali no Bíblia, naquele culto dos varões, possamos estar adorando, Pai. E no domingo na tua casa, seja na escola, seja na ceia, ó Deus, que possamos te adorar em espírito e em verdade. Pai, muito obrigado pelo privilégio de te conhecer e te servir. Ó Deus poderoso, agora oramos, atende o clamor de cada um em particular. Ser conosco é a oração que te fazemos, ó Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga amém. Vai encerrar. Nós